ativar o profético na sua igreja. Deus tem pressa em abrir os olhos do Espírito. Deus tem pressa em abrir os olhos do entendimento. E quando nós nos deparamos com um tempo como esse, nós concluímos que o Senhor, Ele não nos levantou simplesmente para que nós fizéssemos a sua obra, mas o Senhor tem nos trazido um entendimento de que nós somos a obra de Deus. Nós somos a obra. Porque todo dia tem luta, todo dia tem guerra, todo dia nós somos provados no amor. Todos os dias o nosso coração passa por um sem número de guerra para sermos achados fiéis e verdadeiros. Bota a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e diga para ele: nós somos a obra de Deus. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Pode sentar aqui. Aleluia. Nós celebramos ao Rei dos Reis. Celebramos ao Senhor, ao Deus de toda a glória. Nós temos entendido no Senhor que no tempo de hoje o Senhor Ele liberou princípios da sua palavra, leis, podemos assim dizer. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. E Ele estabelece não simplesmente os sinais, mas Ele dá uma certeza de que há um sobrenatural seguindo aqueles que creem. Porém, nessa noite, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a aplanar esse caminho para que o sobrenatural nos alcance. Então, quando nós vivemos uma vida de quebra de princípios, automaticamente esses princípios quebrados, eles vão quebrar a nossa vida. Então aquele que se dispõe a viver uma vida de um alto padrão de comunhão com Deus, aqueles que se dispõem a querer dar mergulhos profundos no Senhor, precisam estar extremamente esclarecidos de que uma vida de princípios quebrados vai quebrar a sua vida. E quando nós decidimos mergulhar fundo, nós seremos provados na medida do nosso mergulho. Nós seremos confrontados de acordo com a nossa sede por Ele. Então, se eu tenho sede de Deus e quero mergulhar em Deus, eu vou entender que Deus Ele celebra com isso. Porém, eu devo olhar para a minha vida e tentar enxergar com os olhos do Senhor o que é que tem acontecido comigo. Porque quando não se tem um olho espiritual que se enxergue as guerras que a gente vive, a gente vai olhar a vida com os olhos humanos e vai sair botando culpa em tudo e em todos. Está passando por situação difícil financeira, a culpa é de Temer. Está passando por situação, a culpa é disso. Problema em casa, a culpa é da mulher, a culpa é do marido. E a culpa vai ser de todo mundo. Porque isso aí é uma síndrome adâmica.
Adão, quando pecou no Éden, que Deus foi cobrar a ele o porquê do pecado, Adão acusou não simplesmente Eva, mas acusou o próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste. Então, não se tinha, o pecado ele tirou do coração do homem essa possibilidade de ele parar, olhar e enxergar seu próprio erro para poder tocar sua vida em frente. E quando a gente começa a trilhar esse caminho de reconhecer erro, isso já é um ponto positivo, já é um sinal de crescimento e de maturidade. Então, quando a gente fala em colisão ou impacto ou retaliação na vida física, qualquer uma dessas situações ela deixa o corpo machucado. Porém, em tudo aquilo que acontece dentro da nossa família, ambiente de trabalho, que não envolva diretamente o físico, mas envolva palavras, agressões verbais, agressões morais, a alma ela sofre rachaduras, e em virtude desse trauma ou da sobrecarga emocional, vai machucar muito mais do que um machucão no corpo, que uma colisão no físico ela pode acarretar. Então hoje eu queria, da parte de Deus, falar ao teu coração sobre rachadura na alma. O que possibilita uma rachadura? O que uma rachadura na alma libera a vida do ser humano? Como tratar uma rachadura na alma? Uma rachadura na alma de alguém, com frequência, é muito mais grave do que um machucado no corpo. E caso não seja tratada de forma adequada, o resultado pode ser uma personalidade deturpada, algo muito parecido com um osso quebrado, que se não for bem cuidado, fica deformado. Alguém que viveu um acidente, houve uma fratura, aquilo não foi bem cuidado, dificilmente a perna vai voltar ao normal. Então nas emoções não é diferente. Se uma pessoa vive um trauma, vive um impacto, vive uma colisão na alma, e houve uma rachadura, algo que possibilitasse uma perturbação cotidiana, a pessoa ela vai ficar com a sua personalidade deturpada. E isso é bem complicado para quem quer andar no sobrenatural, porque curar um indivíduo emocionalmente ferido é complicado. Porém o problema se vai ser ainda maior, pois os demônios eles podem penetrar ou consolidar as suas alianças no momento do trauma ou da sobrecarga emocional. Vamos falar mais claro. Se eu não trato uma situação que veio trazer rachadura na minha alma, e eu deixo a vida me levar, sempre que eu passar por uma situação semelhante àquela, eu serei perturbado no mesmo nível, ou dependendo da minha busca, eu serei perturbado no nível ainda maior. E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Nesse texto aqui de Marcos, fala sobre o endemoniado gadareno, e esse é um dos personagens mais disfuncionais de toda a Bíblia. A Bíblia diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gesarenos, e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de um espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam o prender, pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras.
personagem que era complicado a convivência com um homem dessa natureza. Era um tipo de demônio que possuía a vida de um homem, que perturbava uma região, perturbava toda uma geografia. Ninguém passava por ali. Quando alguém queria tentar pegá-lo e lançar corrente sobre ele, prender com cadeado, a Bíblia diz que ele fazia aquilo em pedaços. Só que o que a gente vê aqui não é que a gente quer avaliar o peso ou o poder dos demônios, mas nós queremos entrar aqui nos pormenores de que forma esses demônios entraram na sua vida, de que forma esses demônios começaram a perturbá-lo. Então aquele gadareno, ele tinha uma rachadura em sua alma que viabilizou a entrada daqueles demônios, de acordo com o evangelista Marcos. Então, assim como em todas as outras passagens onde mostram possessões ou opressões demoníacas, essas rachaduras elas aparecem como caminho para determinadas perturbações. Nenhum demônio pode chegar na vida de alguém, na família de alguém, numa geografia, seja lá o que for, e perturbar porque quer perturbar. Tem que haver algum caminho, tem que haver alguma legalidade, tem que haver alguma situação que autorize essa perturbação demoníaca naquela pessoa, naquela família, naquela região, naquela cidade, naquela nação. Então, falando desse gadareno, esse aspecto era o que precisava ser curado, era aqui que tinha que ser tratado. Por onde entraram esses demônios? Aí você vê Marcos capítulo 5, verso 15. Houve uma situação interessante, porque depois que Jesus entrou na história desse homem e que houve a libertação daquilo que ele enfrentou, no versículo 15 a Bíblia diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Aqui fala dos donos dos porcos, passagem de Jesus. E de repente, depois que os porcos caem, eles vão procurar saber quem é esse Jesus. Ou podemos imaginar: que poder é esse? Que homem é esse? E quando chegam no local onde Jesus está, se deparam com Jesus, seus discípulos, mas o que lhes chama a atenção era agora o antigo endemoniado sentado entre Jesus e os seus discípulos, e segundo a palavra, em perfeito juízo. Já não era mais aquele louco violento, já não era mais aquele endemoniado. Então, logo após esse fato, ele quis seguir a Jesus. O endemoniado, depois que é liberto, ele quer seguir a Jesus, ele quer estar com Jesus, mas o mesmo lhe encaminhou a resolver o que para nós é o verdadeiro motivo ou caminho para tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Versos 18 e 19, a Bíblia mostra que esse rapaz agora, liberto, ele quis seguir Jesus, e a Bíblia diz: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, vai para os teus. Então, queridos, é importante observar que esse relatório aqui que nós estamos lendo, ele não enfatiza os demônios, mas enfatiza a libertação desse homem por intermédio de Jesus. Como tudo aconteceu, mostra onde estava a possível, onde acreditamos ser, o verdadeiro motivo de toda a perturbação da vida daquele homem, que era, a Bíblia não entra em pormenores, mas possivelmente algo que tenha acontecido no meio da sua família e que ele jamais se permitiu ser tratado, e ele jamais observou. Então, depois que eu conheço o homem que me libertou, depois que se conhece o homem que tratou aquela situação, agora eu quero mergulhar, eu quero andar no sobrenatural, eu quero andar com ele, eu quero viver a glória de Deus. Mas peraí, vai primeiro resolver o teu problema.
Vai primeiro resolver lá a tua situação familiar. Vai lá para os teus. Então vejamos que essas rachaduras, elas podem ser reparadas caso reconheçamos que há um problema e que nos reportamos à palavra de Deus como um manual para esse problema. Isso pode ser resolvido se eu parar e não tratar o problema como se não fosse nada. Não, há um problema. Eu preciso resolver isso. Eu preciso me perdoar. Eu preciso restituir. Eu preciso retirar palavras, porque enquanto isso não acontece, os demônios ainda têm caminhos livres para estar perturbando a nossa vida e a nossa casa. E quanto maior o mergulho no sobrenatural de Deus eu queira dar, mas sem fechar aquelas portas, maiores serão as tempestades criadas por esses demônios no meio da nossa família. Amém? Então a moral da história é a seguinte: caso não se conserte a rachadura pelo qual os demônios entraram, então essa alma será facilmente visitada por perturbações demoníacas. Se eu não fecho, eu vou ser perturbado sempre. E quanto mais, pastor, eu posso te ajudar por isso? Posso. Eu posso mergulhar em Deus? Posso. Eu posso estar cheio do Senhor? Pode. Mas imaginem que uma pessoa que não trata uma quebra de princípio na sua história, era semelhante, vamos usar uma maratona ou uma corrida de 100 metros livre de alguns esportistas. Estão ali esperando o tiro de largada, 5 homens já preparados. Só que 4 deles estão devidamente preparados, short, tênis, e o outro que tem essa possível quebra de princípio na sua história, ele está também preparado de tênis, bermuda e tudo, porém, no seu tornozelo, em cada tornozelo, tem um pezinho de 1 quilo em cada um. Isso vai impedir ele de correr? Não. Isso vai impedir ele de chegar até a reta final? Não. Mas com certeza, ele terá um agravante em relação a todos os outros que estão extremamente livres. Então, quando a gente trata essa situação na nossa vida, a gente começa a destruir, desfazer os caminhos que demônios têm para perturbar a nossa história. E aí a gente vê que o Espírito Santo, ele propicia a ação inicial de identificar o lugar do problema e de trazer a cura, a rachadura com a verdade. Quando eu começo a me colocar aonde é que eu estou errando, aonde é que está errado, o que é que está acontecendo, o Espírito Santo ele começa a nos direcionar. E aí, queridos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o verso 18, você vai ver Jesus, ele fazer referência a um texto do profeta Isaías, e a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, de dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Queridos, de forma incontestável, testemunha esse texto que o Espírito Santo, ele apoiou Jesus na proclamação de liberdade aos presos. Houve um apoio, houve uma intervenção do céu. E mais que isso, diz que ele veio para libertar aqueles que estivessem oprimidos. Agora entenda, à medida que examinamos mais atentamente o termo oprimidos, identificamos a verdadeira promessa da palavra de Deus: curar aqueles que estivessem traumatizados, aqueles que na sua história tivessem algum trauma, aquele que na sua história houvesse algum tipo de assunto que ele não quer tocar, aquele que tem na sua história uma determinada passagem da sua vida. Pastor, olha, eu era muito criança, aquilo deu muito em mim, mas não passar, já passou não. Toda perturbação que às vezes uma pessoa vive hoje é
dependente daquilo que não foi tratado. É por isso que a libertação ela tem um peso muito grande. A libertação, eu posso dizer com propriedade, ela é a chave que aciona o carro do sobrenatural. Se não houver um tratamento daquilo que foi passado na minha vida e que em muitos casos viabilizam perturbações da nossa história, nós vamos viver uma vida sobrenatural deficiente. Cheios de Deus, cheios do Senhor, mas paralelamente enfrentando guerras que em muitos momentos eu não vou ter resposta para elas. Porque a Bíblia diz, Salmo 89, diz que retidão e justiça é o quê? A base do trono de Deus. Então não é porque Deus nos ama que Ele vai quebrar princípio dele. Não é porque Ele nos ama que Ele vai passar por cima da sua própria lei. Não, Ele vai, levanta a tua mão direita e receba, Ele vai soprar sobre você o Espírito Santo, de forma a você identificar aonde são os pontos, aonde estão os traumas, aonde estão as rachaduras, para que elas sejam devidamente tratadas para a glória de Deus Pai. Posso ouvir amém? Amém. Então, curar aqueles que estivessem traumatizados era o grande alvo. Queridos, oprimidos de Lucas 4,18 é retirado do grego trau, que significa despedaçado ou quebrado em pedaços. Portanto, tal promessa aqui afirma de forma literal que o Espírito Santo ele tem o ministério de dar liberdade àqueles que estejam quebrados ou despedaçados. Além disso, a palavra-chave aqui relacionada, ela está ligada a feridas, que aqui trata da história do bom samaritano. Lucas capítulo 10, verso 34. Vamos dar uma olhadinha aí mais adiante. Lucas 10, 34. 10, 34 diz o seguinte: aproximando-se, fachou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Então aqui a gente vê que essa palavra despedaçada ela tem uma ligação no original com feridas. O termo ferida aqui, ele deriva-se de uma palavra grega, trauma, que literalmente é trauma. Não tem tradução de grego para o português. O que está no grego trauma é o que se traduz no português. Estabelecendo-se a relação, constatamos a promessa de Deus de que o bom samaritano Jesus, ele cura nosso trauma por intermédio do ministério do Espírito Santo. E aí, queridos, o que é interessante é que em Lucas 10 diz que Jesus, ele cura a ferida, trauma, derramando óleo e vinho. Aí a gente vê que óleo e vinho simbolizam dois componentes de tratamento. O primeiro fala do ministério do Espírito Santo. O segundo fala do poder da palavra de Deus, especificamente a absolvição pelo sangue de Jesus. E aí nós vimos pessoas livres de perturbações, simplesmente pelo conhecimento das revelações de Deus através da sua palavra. A pessoa começa a ser confrontada com a palavra, começa a perceber que existem situações que eu preciso alinhar com a palavra, que não adianta eu estar dando glória a Deus, aleluia, se o meu coração não está de acordo com o que Deus está dizendo. E aí se cumpre, porque Paulo disse em Romanos 10, 17, de que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, porque tem muita gente, claro que aqui não, mas lá fora, amém? Lá fora tem muita gente que ouve a palavra só até onde lhe apraz, só até onde diga que vai ter vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, a luta acabou. Aí é muito glória, é muita língua, é muito tudo, é muito fogo que não consome pecado. Então o que nós estamos falando aqui é de um poder da palavra que confronta o nosso interior, de uma palavra que faz com
acontece? Elas vão parar quando mergulhar no sobrenatural. Quando a gente mergulha no sobrenatural, a gente lida numa guerra espiritual de nível sobrenatural. Você anda no meio da rua, o crente já sai de um culto como esse, sai cheio de Deus, falando em língua, passa debaixo de um poste, a lâmpada da história, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Sai, Satanás. Já pensou a pessoa mergulhar no sobrenatural? E quando a pessoa começar a orar por alguém, orar por uma pessoa, olhar por uma família, orar por um bairro, orar por uma cidade, começar a ver os principados que estão atuando naquela situação, vai dizer: eu quero mais não. Quero mais não. Então eu preciso forrar o meu interior. Eu preciso tratar a minha história. E aí, queridos, fazendo-se uma pesquisa sobre os textos aqui, que entre as palavras cura e coração são utilizadas no mesmo versículo, a gente conclui que em nosso coração, sobre a forma de que o Espírito Santo encontra e repara essas rachaduras, em nosso coração, a palavra ela tem total prioridade, ela tem total poder. E aí a gente vê 3 textos aqui: Mateus 13:15, João 12:40 e Atos 28, versículo 27. Esses 3 textos, eles falam do mesmo texto do profeta Isaías, capítulo 6, verso 10. Nós vamos ler somente um. Mateus capítulo 13 e o verso 15. Mateus 13:15. Vamos ler somente isso, porque todos os outros textos falam sobre a mesma coisa. Mateus 13:15 diz assim a palavra: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, ou compreendam com o seu coração, e se converta e eu os cure. Então a gente começa a fazer esse intercâmbio entre a palavra coração e cura. A gente vê que todos utilizam o verbo curar e a palavra coração, e todos se referem a Isaías capítulo 6, verso 10. Esse texto de Mateus 13:15 que nós lemos, ele fala que se pudermos ver, escute bem, com os verdadeiros olhos e ouvir com os verdadeiros ouvidos de nosso coração, haverá uma mudança de mente, uma metanoia, uma conversão, e a cura com certeza virá. Se eu conseguir enxergar com os olhos espirituais, se eu conseguir ouvir com os ouvidos do coração, com os ouvidos espirituais, aí a cura ela vai poder vir sobre a nossa vida. A palavra grega aqui para converter, que encontramos nesse texto, é epstrefo, que tem uma raiz no sentido literal de voltar. Então, esses textos ele nos diz que se enxergarmos e ouvirmos com o Espírito, poderemos retornar ao Senhor, a fim de que no nosso coração despedaçado seja curado. Se eu conseguir olhar com os olhos do Senhor, se eu conseguir ouvir com os ouvidos do Senhor, tudo aquilo que estava despedaçado no meu coração recebe cura. É o que a palavra de Deus diz. Aqui não é revelação, aqui não é invenção, aqui não é junção, aqui é tradução. Aqui é o que Deus está colocando através da sua palavra para mim e para você. Se eu permitir com que os meus olhos vejam, independente do que humanamente eu estou vendo, porque às vezes a gente enfrenta guerras e lutas que nos olhos humanos eu vejo a traição de um homem, nos olhos humanos eu vejo a fúria de um homem, nos olhos humanos eu vejo aquilo que o diabo está querendo criar para destruir a minha casa, destruir minha família, através de uma mentira, através de uma blasfêmia. Mas se eu conseguir enxergar com os olhos espirituais, e
e rapidamente fazer um mapeamento da minha própria história, sobre o momento que eu estou enfrentando. É o momento que eu mais estou buscando, é o momento que eu estou jejuando, é o momento em que eu estou pagando o preço, é o momento que eu estou subindo o monte, é o momento que eu estou me santificando cada vez mais. Então é justamente nessa hora que o diabo cria essas situações para que você morda a isca. Haja na semente que ele quer com que você haja. Fale aquilo que ele quer que você fale. Mas se você enxerga com os olhos do Senhor, Deus vai te dar o que falar. Se você enxerga com os olhos do Senhor, Deus vai te dizer o que fazer. E a consequência, o resultado será completamente diferente daquilo que o diabo armou contra a tua vida. Posso ouvir amém? Amém. Então, queridos, o que provoca um trauma é percebermos, escute bem, o que provoca um trauma é percebermos determinada situação com os nossos olhos físicos, em vez de fazê-lo com os nossos olhos espirituais. No meio daquela guerra, no meio daquela turbulência no ambiente de trabalho, no meio daquela situação na família que não tem entendimento, um fala A, o outro entende C, um fala B, o outro entende D. Ao invés de eu parar e tomar a decisão que o diabo quer que eu tome, eu vou tentar enxergar com os olhos do Senhor o que é que Deus está querendo falar comigo. Aonde é, se eu sou aquela pessoa que dificilmente cede, Deus está querendo me ensinar a ceder, perder para ganhar, ser humilhado para ser exaltado. Então veja aqui uma armadilha. Gênesis capítulo 3, verso 5. Aqui tem uma armadilhazinha, e eu quero desvendar essa armadilha com você. Gênesis 3, 5 diz assim: é a resposta da serpente no trabalho da queda do homem. Veja a resposta da serpente. Porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí no verso 7, a Bíblia diz assim: então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Olhando para esses textos rapidamente, o diabo mentiu? Mentiu. O diabo mentiu. Por que mentiu? Porque eles simplesmente viram que estavam nus. Simplesmente viram que estavam nus. Eles não começaram a enxergar como Deus enxerga. Eles começaram a conhecer o bem e o mal, mas aquilo ali era uma possibilidade que Deus tinha dado ao homem. O que Deus está falando na sua palavra em relação a olhos do Espírito e ouvir com o Espírito é totalmente diferente do que enxergar com os olhos do homem. Então o diabo, para ludibriar, ele é tentador desde o princípio. Ele chega e diz: se você comer, os teus olhos vão se abrir. Aí no verso 7 os olhos se abriram. Mas quais olhos? Os olhos do homem, que perceberam que estavam nus e começaram a ter vergonha e começaram a querer se cobrir. Então quando Deus abre o olho do crente, o crente enxerga aquilo que está além dos olhos carnais. O crente enxerga aquilo que está além da armadilha que está diante dele. O crente enxerga além de toda aquela cilada que veio para acabar com o casamento, para acabar com a casa, para acabar com a saúde, para fazer com que eu perca a paz. E é nessa noite, levanta a tua mão direita e receba, é nessa noite que Deus está abrindo os teus olhos do Espírito para que você enxergue o que está por trás de toda a armadilha que tem se levantado contra a tua vida, para a glória do seu próprio nome. Amém? Então, portanto, na realidade, os olhos do seu corpo foram abertos, porque haviam perdido a verdadeira visão dos seus olhos espirituais. Queridos, olhos físicos nos levam ao medo e à dor. Olha para o teu irmão e diga para ele: olhos físicos nos levam ao medo e à dor. Olha, olhos espirituais nos levam à vida e à cura. Amém? Então a nossa
situações, elas vão equilibrar as nossas emoções. Por que tem muita gente que é imediatista, entra em pânico rapidamente, em desespero, quando chega uma notícia, já está morrendo de véspera, os seus olhos não conseguem enxergar que existe um Deus que está no comando. Seus olhos não conseguem enxergar que no meio daquela situação onde ela não sabe o que vai acontecer, existe um plano de Deus por trás, que não vai me deixar cair e nem vai deixar com que minha casa seja destruída. Então, queridos, as emoções, elas são aspectos maravilhosos de nossa alma. É o tempero da vida. Porém, a gente sabe que tempero demais causa azia. As nossas emoções são o tempero da nossa vida. Nós nos alegramos, nós temos estímulo, nós temos aquela garra, toda aquela força para lutar, porque nós temos emoções. Porém, tudo isso aí tem que ser regrado, tem que ser ajustado pelo Senhor. E tudo isso aí a gente vê que quando as emoções elas se acumulam e se apoiam sobre nós, graças ao nosso medo de punição ou medo de morte no nosso corpo físico, nossa alma ela pode quebrar-se sob tal pressão. É o que cientificamente é conhecido como síndromes. Uma síndrome de pânico, ela é proveniente de quê? Uma depressão, ela é proveniente de quê? De uma sobrecarga que chegou ao limite da estrutura emocional do ser humano e começou a denunciar que todas as desordens acumuladas chegou a um ponto onde a pessoa agora tem que ser acompanhada cientificamente falando. Psicólogo ou psiquiatra, dependendo do nível de quebra, dependendo da rachadura como está, dependendo de como tudo aconteceu. Então, queridos, quando acontece essa quebra, preste atenção, essa rachadura, demônios, quer sejam os causadores do evento, quer estejam apenas tirando proveito dele, penetram nessa mente desguarnecida. Aconteceu a situação, eu não estou tratando, o tempo vai passando, aconteceu outra, vai chegar um momento que a minha mente vai pedir socorro. É aquilo que eu não tenho dessa. Aquela chaleira chique, né? Que quando está fervendo a água, é lindo. É lindo, aquele barulho é lindo. Vou comprar daquela só para fazer isso lá na minha casa. Eu não gosto de barulho. Para duas. Então, queridos, essas síndromes, elas são justamente o apito da chaleira na alma do ser humano. É o apito da chaleira das emoções. Quando a pessoa ela já está naquele momento de pânico, está naquele momento de êxtase, de estresse, de ansiedade exacerbada, queridos, chega um ponto que a mente vai pedir socorro. E aí quando chega nessa hora, é hora de demônios se apoiarem. É hora de demônios aumentarem a voz no ouvido do Espírito. É hora de demônios chegarem e impedir você de muitas conquistas. Então olha, você ganhou uma viagem para Fernando de Noronha. Você, o marido e as crianças. Aí a pessoa diz assim, aleluia. Mas o pior é que eu tenho medo de andar de avião. Por quê? Avião é um meio de transporte mais rápido e mais seguro do mundo. Porém, é um teste para saber até onde minhas emoções estão curadas. Fernando Noronha? Aleluia! Qual é a BR que eu pego? BR não. Vou de barco. Quanto tempo é? 24 horas. 24 horas do Iate Clube do Recife até atracar no porto de Fernando Noronha. 24 horas mar dentro. Deus me livre, meu Deus. Deus me livre. 40 minutos de avião daqui para Fernando Noronha. Olha. Ganho um prêmio de avião. Vou não. Vou em tal lugar. Vou subir lá
no elevador, aquele para. Então quer dizer, essas coisinhas que aparentemente são besteirinhas, elas têm que ser na nossa vida um ponto a ser vencido. Tem que ser um ponto a ser vencido. Tu não vai, porque tu tem medo. Medo do quê? Medo do quê? Eu vou. Tá falando sozinho? Eu tô falando só. Endoidou. Deixa, eu vou. E lá dentro ela diz, vai nada, vou. Cala a boca, não tá falando. Tô falando só. Mas só ele e o seu coração sabem o nível de guerra que está lá dentro. Aí quando chega dentro do avião, que sendo na poltroninha, que o piloto ou a aeromoça diz, aperta o cinto, atenção tripulação, preparar para a decolagem, o diabo diz, e se tu passar mal aqui? Não vou passar! É uma honra estar aqui dentro. Enquanto muitos sonhos estão aí andando de avião, eu estou aqui dentro, ó. Quero ir para a janela para ver um bichinho desse tamanho. Para ver as mansões desse tamanho. E gostoso é quando o piloto diz que a viagem está tranquila, estamos a uma velocidade de 800 km por hora, estamos a 11 mil metros do solo, a viagem está tranquila, tenham todos uma boa viagem. É lindo, porque lá dentro o diabo quer soltar uma graça. E se tu passar mal, não vou passar. Porque o diabo ele se apoia na passividade das emoções. Se você tem medo de alguma coisa, e você, em todo lugar que você chega, você diz, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Sabe quando é que você vai perder o medo? Nunca. Vai fazer uma compra, premiado! Ganhou! O quê? Uma passagem para Miami. 8 horas de voo. Sai daqui de meia-noite, 8 horas da manhã. Vai tomar café da manhã em Miami. USA. USA. De avião vou não. É aprendido. E certo fala brincando, mas só quem sabe, só quem decide de guerra é quem sabe o quanto isso é atormentador. O quanto isso é atormentador. E olha, e Deus tem umas pegadinhas que são maravilhosas. Sabe qual é a pegadinha que é maravilhosa? Deus só dá aquilo que você corre de medo. É lindo esse Deus. Ele gosta de botar lenha na fogueira. Porque se eu não colocar, se eu não pegar meu coração e decidir enfrentar o trauma, enfrentar aquele medo que toma o meu coração, que rouba até aquilo que para muitos seria motivo de uma grande festa, para mim é motivo de medo. Está repreendido, irmão. Eu não tinha muito conforto com o avião, não. Tenho muito conforto com o avião, não. Já tive crise de pânico em avião. Na minha libertação isso foi tratado. Por isso que para que Deus pudesse desatar algumas coisas na minha vida, Ele mandou bem para longe. Primeiro mandou para Jocum, lá no Paraná, sozinho, 5 horas de voo. Depois Ele manda para Palmas, só para encabular. Palmas é pertinho, porém tem que ter 2 aviões. Recife, São Paulo, Palmas. Porque não tem voo direto Recife, Palmas. Então pega sempre a meiotinha ali, né? Então para voltar, Palmas, Brasília, Brasília, Recife. Né? Então quer dizer, papai gosta disso. Quero ver se você vai. Eu vou. O diabo não vai nada. Eu vou. Por que não vou? Você vai lá, nojento. Vou. Queridos, o salmista mostra uma guerra como essa quando ele diz: por que estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Só Ele, Deus, sabe o tipo de guerra que Ele estava enfrentando no seu coração. Só Ele, Deus, sabia as vozes que estavam vindo para perturbar a sua vida. Aí eu quero dizer para você, tirando essa questão de passagem, de viagem e tudo, e aquelas vozes, você olha para uma dívida e o diabo diz: é agora que tu vai quebrar. Começa uma dor de cabeça, acabou-se, agora tu estás com câncer.
E se o médico disser, olha, eu não estou conseguindo ver não, vamos ter que tirar um pedaço e fazer uma biópsia, você vai ver. O diabo diz logo, morreu já, pode fazer o plano caixão. Plano funeral, né? Pode fazer o plano funeral, porque vai dar trabalho à família não. Então, queridos, o diabo ele gosta de criar esse tipo de situação na vida da gente. Começa a criar essas situações a ponto de a gente não começar a perceber que no meio dessa guerra existe algo que Deus está querendo nos ensinar. E aí eu entendo que essas guerras que viabilizam essas perturbações, elas têm um início. Não começou do nada. Não começou do nada. Aí a gente olha para a nossa história, a gente vê tudo aquilo que na nossa vida fragilizou nossas emoções. Hoje eu sou uma pessoa de bem, hoje eu sou um pai de família, hoje eu sou um homem honesto e sincero, porém, quando eu era criança, fui submetido à humilhação, fui submetido à fome, fui submetido a abuso, fui submetido à agressão, fui submetido ao abandono. E não penso que tudo isso é que está atrapalhando a minha vida hoje. Momentos que eu não quero nem tocar no assunto. Queridos, é por aí, que é nessa rachadura na alma, que o diabo ele se infiltra para fazer com que a tua vida ela não tenha histórico de domínio próprio, mas tenha histórico de demônio próprio. E está repreendido. Deus te separou para ser uma águia enquanto estiver lá em cima. Deus te separou para ser um leão enquanto estiver aqui embaixo. A luta vem, você está pronto para ela. Eu não tenho como resolver, não tenho como pagar, não tenho como conversar. Eu levanto a minha mão direita e digo, existe um Deus a quem eu posso recorrer, e Ele vai por fim se levantar e manifestar a sua glória. Se você crê e se você recebe, dê um brado de libertação. Então, queridos, uma vez que tenham entrado na pessoa, uma vez que por uma rachadura demônios tenham se infiltrado na vida de uma pessoa, quando ocorrer um evento similar àquele daquele trauma, e a mesma emoção vem à tona, os demônios, escute bem, eles tomam o controle da porção do cérebro e fazem com que a pessoa pense da forma como eles querem que a pessoa pense. Aquela situação que eu não tratei, aquela situação que eu não resolvi, aquela situação que eu disse, deixa a vida me levar, aquela situação que eu não quis mais tocar no assunto porque dói em mim, que é como uma cirurgia de uma fratura óssea que não é devidamente tratada. O osso ele se ajusta do jeito, porque ele tem essa pigmentação de reconstituição natural, dependendo da idade. Uma criança é muito mais rápido por conta do metabolismo. Mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente de moto e houve uma dilatação de uma musculatura aqui na lateral da boca. Não foi nada ósseo, mas a pessoa com medo, porque uma enfermeira da família disse, olha, isso aqui vai ser passivo de uma reconstrução dessa cartilagem muscular. Então você vai fazer uma mini cirurgia, que é uma cirurgia plástica, para reconstruir o músculo. A abençoada não fez, ele ficou com medo. Ela disse, tudo bem, não tem problema, você vai permanecer com essa marca aqui durante toda a sua vida. Então quando ele chega hoje perto da gente, claro, eu tenho 40 anos, ele deve ter ali pela faixa dos 45, passando a juventude junto. Quando isso aconteceu, ele tinha meado de 17 anos, hoje ele tem quase 45 e continua a mesma coisa. Está lá a musculaturazinha que, como aquela especialista disse, se você não ajeitar, não vai impedir você de falar nada, mas aquilo vai permanecer para sempre. Aí nas emoções não é diferente. Aconteceu uma situação, eu não tratei, eu não ajustei, eu não perdoei, eu não reconciliei, eu nem retirei as palavras nem nada. Estão tudo como aconteceu
atrás. Querido, a vida passou, mas a sua alma não apagou aquela rachadura. Não apagou. Ah, pastor, mas eu não odeio mais. Não, beleza. Mas quando acontece uma situação semelhante àquela, não é com a mesma pessoa, mas o demônio que atuou lá, atua aqui. E as emoções aqui, elas se perturbam muito mais do que lá, porque agora você já é um adulto. Então demônios, eles reportam você até aquela situação, para fazer você pensar da forma como eles querem que você pense. Rapaz, vai ser igualzinho aquele dia, tu lembra? Vai ser igualzinho aquela situação que tu sofresse, agora tu vai sofrer da mesma forma. E a pessoa vai só, porque o diabo ele se apoia na passividade da alma mesmo. Eu vou sofrer. E quantas vezes a gente não se depara com pessoas assim no nosso dia a dia? Com pessoas que não encontram dentro de si forças para reagir. E continuam sendo, a famosa síndrome do Michael Jackson. Uma criança de 40 anos tem os seus momentos, mas dentro de si, na verdade, tem uma criança. E aí, queridos, nós temos que entender que Deus ele quer fazer com que nós olhemos com os olhos dele para tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Eis aí a base para a fundamentação de alguns distúrbios emocionais. Preste bem atenção, a gente não pode espiritualizar aquilo que é natural, emocional, como também a gente não pode naturalizar aquilo que é espiritual. Demônios refugiam-se na emoção anormal. Ah, eu estou bem aqui, tudo certinho, mas quando vem aquela situação, bate aquele pânico. Um dia desse eu ia para um fonoaudiólogo e eu precisava passar por aquela ponte que dá na Agamenon Magalhães. Desce pelo viaduto de Joana Bezerra, sobe a ponte, e quando eu estou descendo, estava o trânsito congestionado, quase parado, sentido Agamenon. E eu pensei, não, eu venho para aqui, vou pelo esporte, mas eu ia sair muito, porque é lá na Visconde Suassuna. Então eu digo, eu vou andar muito. Então eu decidi enfrentar. Vamos pegar aqui o trânsito. Peguei o trânsito. Quando eu paro o trânsito, fechado. Aí veio no meu coração: rapaz, já pensou se tu passasse mal aqui? Aí eu digo, não, mas eu não vou passar mal. Mas eu olhei para um lado e para o outro. Em fração de segundo eu disse ao meu próprio coração: que vai ser interior? Se eu passasse mal aqui, o negócio ficava feio. Eu comecei a ter arritmia cardíaca. Comecei a ter distonia. Comecei a ficar com pânico dentro do carro. Aí no meu coração, isso foi fração de segundo no meu coração, eu dei um grito dentro, se a janela tivesse aberta, você vai dizer, pronto, endoidou. Eu dei um grito dentro do carro. Está repreendido. Em nome de Jesus, liguei o rádio, comecei a cantar o louvor, comecei a encher meu coração. Passou. Mas depois eu parei, chamei minha esposa e filha, para tudo, a gente precisa viajar. Porque o nível de batalha está muito intenso. E a gente faz tempo que não descansa. Isso que aconteceu comigo não foi nada não, foi só estresse. A gente precisa descansar. Organizando as coisas. Não se viaja somente porque você está bem, cheio de dinheiro e vai não. Bota cartão, divide em 35 vezes sem juros. 35, olha, aleluia, ainda está pagando. Mas está pagando feliz. Feliz e renovado. Porque essa guerra das emoções não é brincadeira isso. Então, preste atenção. De que forma é possível curar as rachaduras da alma? A chave para consertar as rachaduras da alma é o Espírito Santo conduzir a pessoa ferida por meio das lembranças passadas e mostrar a essa pessoa o que acontecia no reino do Espírito no momento do trauma. No momento do trauma, o
diabo queria que você morresse, mas Deus não deixou. No momento do trauma, o diabo queria que você acabasse com a tua casa, mas o Senhor não deixou. No momento do trauma, o diabo queria que você enlouquecesse, mas o Senhor não deixou. No momento do trauma, o diabo queria que você se desesperasse, entrasse em pânico, mas Ele foi o teu refúgio e a tua fortaleza, e hoje você está aqui. Então, queridos, a isso nós chamamos abrir os olhos do coração, ou abrir os olhos do Espírito. Eu lembro de dois textos, aqui eu quero encerrar com isso. Um no Antigo Testamento, que eu queria que esse meu lado direito aqui lesse 2 Reis, capítulo 6, verso 17. E esse meu lado esquerdo aqui vai ler Efésios capítulo 1, versos 17 e 18. Esse lado aqui direito, meu lado direito, vai ler 2 Reis 6, 17. E o lado esquerdo vai ler Efésios capítulo 1, versos 17 e 18. Posso ouvir amém? Amém. Para sair bonito na filmagem, aleluia, prepare sua voz, faça. Ligue a motinha aí. Se organize. 2 Reis 6, verso 17, que está escrito. E orou Eliseu e disse. Espera aí, eu vou contar até 3 para ficar bonito. 1, 2, 3. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Você percebe aí? Em redor, o moço estava vendo somente o exército que vinha contra eles. O moço estava vendo só aquilo. Eliseu disse: Senhor, peço-te, abra os olhos do seu espírito, para que eles vejam. E a Bíblia diz: na hora que os olhos deles se abriram, ele percebeu que não eram eles que estavam cercados, mas era o exército do inimigo que estava cercado pelo exército de Deus. Amém? Efésios capítulo 1, verso 17 e 18. 1, 2, 3. Porque o coral não está bonito. O texto é lindo, por isso que ele merece ser lido de forma. Eu vou ler e vocês vão repetir, ok? Penso que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento. Levanta sua mão direita nessa hora e repita: Espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É o mundo de libertação. O que é que Deus quer? Ele quer tratar com os nossos olhos. Ele quer tratar com o nosso entendimento. Ele quer fazer com que a gente olhe de forma diferente. O que é que está acontecendo com você? Quais são as guerras que têm vindo sobre ti? O que é que está tentando destruir teu coração? E que aos olhos humanos, se a gente não parar e cair em si, a gente facilmente cai na armadilha do diabo. O diabo quer que você vá lá e diga as verdades mesmo. O diabo quer que você use a justiça mesmo. O diabo quer que você enfrente de verdade, porque você é homem, você é mulher. Mas talvez o que Deus quer não é nada disso. O que Deus quer é que você silencie para que Ele possa responder. O
que Deus quer que você se prostre para que Ele possa se levantar. Ontem estávamos ministrando na célula do Bom Dia, e eu quero terminar aqui usando o texto que Jesus nos deu ontem. Quando Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e tudo vos será feito. Josué 1:8, que fala praticamente a mesma coisa que Jesus disse, só que Deus disse assim a Josué: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe o que Deus está querendo dizer aí? Tinha muitas guerras, tanto para um quanto para outro povo viver, mas o que Deus dizia era: se você for suficientemente forte e corajoso para pegar essa minha palavra, colocar no teu coração e praticar todo dia, eu vou tomar a frente da tua vida, eu vou tomar a frente da tua história. Ele não disse: pega uma espada, pega o teu escudo, sai e vai lutar. Ele disse: não, somente pegue a palavra, leia,